Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no que passa, chegando aqui para falar de NFL de uma forma diferente hoje, né? Como eu tinha um compromisso na manhã dessa terça-feira, a gente tinha assunto importante para falar. Fiz uma live na segunda-feira para comentar do final de semana. Recomendo que você assista essa live porque tá bem legal. Mas fiz um corte para falar o grande assunto que agitou aqui os bastidores, a notícia de que Ben Johnson vai ser o técnico do Chicago Bears. O acerto estava sendo finalizado na segunda-feira. Devemos ter novidades nessa terça-feira, quem sabe até um anúncio oficial. Mas eu já comentei sobre isso na nossa live. E aí, para não deixar o canal sem vídeo também, já separei, né? Fiz o cortezinho desse trecho para você conferir a opinião direto, mas eu recomendo que você assista a live no completo, né? Assim que acabar isso aqui, assiste o nosso vídeo que tá bem legal. Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no Que Eu Tô Que Passa, compartilhe do canal, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. E vamos nessa então, espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Ben Johnson está finalizando um contrato com o Chicago Bears. A informação foi dada pelo Tom Pelissero, pelo Adam Schefter, várias fontes divulgando aí então essa chegada, essa movimentação. O Ben Johnson, que como foi eliminado, né, a equipe do Detroit Lions foi eliminada no sábado à noite, na derrota para os Commanders, acabou ficando livre para assinar um contrato. Já tinha conversado com os Bears e agora está se encaminhando para a cidade dos ventos, né, a cidade de Chicago. Uma expectativa muito grande, né, depois de ter mandado embora o Matt Eberflus, campanha 5-12 nessa temporada, mandou embora durante a temporada ainda. Não pareceu em momento nenhum ter chance de desenvolver bem o Caleb Williams, e eles fazem uma aposta na mente ofensiva. Ben Johnson, um cara jovem, 38 anos apenas, muita expectativa, é o sonho de todos os torcedores que seus times estão sem treinador nesses últimos meses daqui, né? Todo mundo sonhando em ter o Ben Johnson, pelo que ele pode fazer, e ele vai chegar lá em Chicago. Inclusive, recentemente, o Caleb Williams sofreu uma pegadinha aqui, né? Ele estava conversando com alguém, recebeu uma mensagem do cara falando que era o Ben Johnson, que estava querendo ir para Chicago, e o cara fez uma videochamada, mas era um torcedor qualquer aí, que conseguiu um contato do Caleb Williams e passou esse trote com ele, mas aí, deu certo, né? Funcionou, deixou claro que queria o Ben Johnson e ele vai ser o treinador. Muito interessante porque você está falando do técnico que passou as últimas 3 temporadas, né, como o coordenador ofensivo da equipe do Detroit Lions. Esse time veio crescendo cada ano, ano após ano, foi crescendo bastante seu desempenho ofensivo, né? Na última temporada foi o ataque que mais pontos marcou, média de 33,2 por partida. A gente viu jogadas com muita criatividade, não só no play action, mas você fazendo não só no screen, não sendo uma coisa repetitiva, não é aquele ataque que fica sempre na mesma nota, não, ele varia bastante, tem jogo terrestre, tem jogo aéreo, tem passe curto, tem passe médio, tem passe em profundidade. Com o Jared Goff, ele é um grande responsável por esse crescimento da carreira do Jared Goff e é a aposta que vai fazer esse Caleb Williams entregar aquilo que foi investido nele por ser uma escolha número 1 no último draft. Então, acho uma contratação das mais interessantes pelo potencial que ele tem de desenvolver esse ataque. Vai dar certo? Não sabemos, porque ser coordenador ofensivo é uma coisa, ser treinador é outra parada completamente diferente, né? Até para o colega que falou aí do Nathaniel Hackett, Nathaniel Hackett, vamos lá, tinha uma ideia, mas não tinha a badalação que o Ben Johnson tem. Eu nunca tinha visto no Nathaniel Hackett um potencial de treinador como no Ben Johnson. O ataque dele não era tão criativo, o ataque dele era muito mais baseado no que o Aaron Rodgers era capaz de fazer. Então eu estou fazendo aqui o monólogo de introdução do Ben Johnson nos Bears, justamente para já suprir aqui o nosso vídeo, que seria o dessa terça-feira, né? Eu vou viajar agora cedinho, então não vai ter vídeo pela manhã na terça-feira, mas é uma expectativa grande de que ele consiga aplicar essas coisas. Como ele vai aplicar? Como coordenador, ele foca só no ataque. Como treinador, você tem que fazer outras coisas. Você tem que fazer a gestão do grupo, você tem que lidar, fazer essa relação, né, com o front office, você tem que fazer a relação com a chefia, lidar com os jogadores, você tem que conversar do plano de jogo com o pessoal da defesa também.
Inclusive, Dennis Allen está sendo cotado para ser o coordenador defensivo, né? O ex-treinador da equipe do New Orleans Saints. Também acho uma contratação bem interessante. Acho que ele não funcionou como treinador, mas ele é alguém que tem um conhecimento e tem um potencial para comandar essa defesa, além de ter essa experiência também que pode ajudar, já pode falar o que deu errado com ele, como ele era treinador, né? Então eu acho que ele vai para um caminho bem interessante. Vai dar certo ou não é outra história. A equipe do Chicago Bears, no fim, vai ter uma boa pick no draft, tem uma boa condição de salary cap ainda, apesar de ter sido um time que gastou bastante na off-season, né, já tinha um bom espaço, então tem boas áreas para fazer movimentação, precisa resolver essa linha ofensiva, que é um verdadeiro desastre. A linha ofensiva é uma das coisas mais patéticas, e você vai falar que você vai desenvolver o Caleb Williams, mas não é como se o Caleb Williams tivesse tido um ano horroroso, né? O Caleb Williams terminou com 3.541 jardas passadas, 20 passos para touchdown, 6 interceptações. Tá longe de ser um ano ruim de um calouro, né? É que a equipe dos Bears começou a temporada e, 5-2 chegou até, né? Chegou a estar com 4-2 e dali por diante encarou os Commanders, era o jogo que estava vencendo a equipe do Washington Commanders, olha só, eles estavam vencendo os Commanders, no instante final, até que a defesa faz aquela besteira tremenda e acaba cedendo o touchdown na Hail Mary, e dali as coisas foram por água abaixo. Derrota para os Cardinals, depois um passeio para os Cardinals, conseguiram perder para os Patriots, perderam daquela forma que perderam para a equipe do Green Bay Packers, perderam para os Vikings, derrotas em que você tinha erro demais do Matt Eberflus na gestão de relógio, na chamada de jogadas, muitos erros ali, então o treinador fez um papel muito importante, e eu tiro um pouquinho da conta do Caleb Williams. A cara dele de derrotado, né, foi muito questionado pela postura dele, várias vezes no banco, assim, meio chateado, um cara que não demonstrava ter, sei lá, forças para se levantar, ficava caído no chão, virou meme várias vezes, mas eu sentia que era muito por conta da frustração de um cara que está acostumado a ganhar. Ele estava no college football e ele era um astro no college football. Ele vai para a NFL e ele é meme. E os jogadores hoje em dia, ele, por mais que a gente fale que ele tem que desligar as redes sociais, o cara não desliga totalmente das redes sociais. Então ele sabe que aquilo aí é ruim. E aí ele vai para o treino e ele devia se frustrar, porque a sensação dos treinamentos, do que mostrava a equipe do Chicago Bears, é que o treinamento não tinha muito objetivo, que você não via trabalhar alguma coisa, você não via evolução. Então a frustração, eu acho que é um sentimento que é natural, né? O foco estava todo neles, a expectativa era grande, foi criado um hype muito grande em torno do Chicago Bears. Eu comprei esse hype, eu achava que esse time já chegava muito bem esse ano, porque tinha um potencial para mostrar alguma coisa com um bom quarterback, e aí o cara se frustrou, né? Não acho que vai ser assim, acho que vai estar empolgado. Amanhã é capaz do Caleb Williams acordar e já sair para correr aí, manter a forma, adaptar as coisas que ele precisa melhorar, o release dele, a leitura, tem que estudar mais, tem que usar a off-season para absorver essa experiência, né, que ele teve, esse primeiro contato com a NFL, como é diferente do college football, não tem time ruim que você vai enfrentar, e aí você conseguir dar esse passo adiante e evoluir bastante. Então eu acho que esse time vai ter potencial de crescimento, estou apostando no Ben Johnson, e queria fazer essa introdução aqui, né, falando mais do assunto, para ter o comentário, para ter no podcast, para ter aqui no vídeo. Vou fazer um cortezinho para subir nessa terça-feira também, para não deixar sem material. Mas agora eu vou começar a ler o que vocês estão mandando de mensagem. Peço desculpas aqui para não ficar senão a gente fica se perdendo um pouquinho, né? Acontece isso bastante, principalmente comigo, sozinho aqui no canal, que eu acabo me complicando um pouquinho mais nas coisas, tá? O Neném falou que acha que a entrevista com o Mike McCarthy foi trollagem dos Bears. Eu acho que não, acho que um contato era até normal, né? Vai lá, conversa com alguém, pergunta. Era um bom momento para você conversar, para ter umas ideias, até não só para o cargo de treinador, mas você tem uma especulada do que ele pode vir a ser como um GM ou como um coordenador, dá uma sentida se tem interesse numa posição aqui, uma vaga de consultor, né? Ele ficaria sem contrato com o Dallas Cowboys, a gente imaginava isso, dá uma complicada no Dallas Cowboys também, e tem esse fator também importante aqui nessa contratação, né? Ao mesmo tempo em que os Bears se fortalecem dentro da NFC Norte, eles enfraquecem, sim, uma equipe dentro da sua divisão.
O Detroit Lions hoje, ele é mais fraco do que o Detroit Lions que perdeu no sábado, né? Porque ele perde o coordenador, um cara que é muito, sim, responsável pelo que esse time fez. A gente fala bastante do Dan Campbell como um incentivador, um agregador de grupo, um cara que mexe bastante nos bastidores, no ânimo dos jogadores e faz esse time ter vontade, né? Lutar um pouco mais. Mas a gente não fala no Dan Campbell a mente ofensiva. A gente não fala do Dan Campbell o cara que mexe no plano de jogo. Ele é mais o cara maluco que vai para a quarta descida, mas sempre foi apontado o Aaron Glenn como coordenador defensivo, como o responsável pelo mérito ali da defesa quando tem, e o Ben Johnson o mérito do ataque quando tem. Né? O Dan Campbell é mais um gestor, e agora ele vai ter que trabalhar um pouquinho. Vamos lembrar o quanto foi difícil para o Sirianni depois de perder aquele Super Bowl, né? E ele perde o Steichen e perde o Glennon, que eram os coordenadores, o Gannon, né? E para até arrumar para ser nessa temporada, o time passa por aquela transição que é complicada. Acho que a situação do Dan Campbell fica bem parecida com isso nesse momento. Então você fortalece o seu time, você enfraquece o adversário. Hoje os Lions sofrem ainda mais pela derrota de sábado, né? A derrota foi muito dolorosa no sábado, porque a expectativa era muito grande para esse time, o potencial era enorme para esse time chegar adiante e acaba caindo, né, no mais cedo do que se imaginava no primeiro jogo de playoffs e ainda vai perder um coordenador e possivelmente vai perder 2 coordenadores, né? O que se fala até é que ele vai que o Aaron Glenn vai ser treinador na equipe dos Jets, tá se desenhando esse cenário aqui, vamos acompanhar lá para frente. Ó, o Luan mandou aqui a mensagem: acredito que o Ben Johnson possa refazer o sucesso do jogo corrido dos Lions contratando o Gentry, né? O Gentry para os Bears na pick 10. Se eu acredito, né? Eu acho que sim. Mas eu não sei se vai ser necessário isso. Tá? Eu não acho que você precisa pegar um running back logo em cima no draft. Por mais que eu goste de running backs. Ele vai ter que avaliar o elenco, vai ter que ver o que tem. Eu acho que o jogo terrestre ele pode ser muito bem sucedido com uma linha ofensiva importante. Então, o mais importante nesse momento dos Bears do que draftarem um jogador, um talento de running back, é você arrumar a linha ofensiva. E com essa linha ofensiva no Chicago Bears, ninguém corre. Para frente, ninguém corre. Vai ter que correr para trás para fugir de sec, né? Que foi o que aconteceu bastante com o Caleb Williams ao longo da temporada. Eu acho que ele vai ter que observar. A prioridade para mim é arrumar esse grupo de protetores, tá? Aqui, ó. Quem é a bala no momento para ser head coach agora, após mais os cotados do Vrabel e bem sem escolhidos? O Leonardo perguntou isso aqui. Eu acho que o Aaron Glenn tem bastante, né, agito. Eu gosto do Robert Saleh, acho que é um bom nome que está no mercado ainda. Robert Saleh que conversou com o pessoal do San Francisco 49ers, mas está aguardando uma possibilidade de ser treinador. Aparentemente, estaria entre ele e o Sanders na equipe do Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys hoje fez uma entrevista também que me pareceu mais entrevista para eliminar algumas burocracias da frente, talvez já tenha um nome mais definido, tá? Então eu acho que o Robert Saleh é um nome que eu gosto bastante ainda, tá? O Zé Nunes falou: só temos 2 certezas na vida. Uma é a morte e a outra é que o Lamar vai pipocar nos playoffs. Tô brincando, aquele último lance do torcedor dos Ravens. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Lamar Jackson aqui. O Campbell, estilo Felipão, tem essa impressão também, tá, Fábio? É a minha sensação também. Aquela coisa do vamos lá, ó, os caras falaram isso, vamos aqui, família escolar e família Campbell, né? Comentei aqui durante a nossa conversa lá no grupo de membros durante a partida que tem que prestar atenção no que estava acontecendo na defesa dos Lions. Eu falei, mas espera aí, o Dan Campbell devia estar lá fazendo alguma flexão, fazendo alguma coisa, mas não estava de fato gerindo o time, fazendo as adaptações que precisavam fazer, tá? Aqui ele falou assim, está diminuindo ou fechando a janela de Super Bowl do Detroit? Eu acho que dá uma boa balançada nisso, tá? Peraí, só eu tomar uma coisinha que minha garganta tá meio ruim, calma aí. Eu acho que não fecha até segunda ordem, tá? Perder esses 2 coordenadores, eu quero ver quem vai chegar e como esse time vai reagir. Parecia um grupo muito fechado, um grupo muito unido,
e que funcionava porque tinha essa criatividade, principalmente a parte ofensiva, né? Um time que funcionava muito bem no seu ataque. Tem peças ainda demais, a linha ofensiva é muito boa, você tem o Jared Goff, que é um bom quarterback, sim, você tem ainda dupla de running backs, você tem a Amon-Ra St. Brown, você tem o Williams, você tem bons recebedores nesse time, então tem material humano para montar uma equipe forte. Como ela vai ser tratada, como ela vai ser conduzida, é o que vai ser complicado, né? A equipe dos Eagles, eu acho que é bem essa comparação mesmo, o paralelo que a gente pode traçar com os Eagles do ano passado, porque era um time que ainda tinha muito material humano, que era um time que até em algumas partes era melhor do que o time que chegou ao Super Bowl, mas que não conseguiu obter nem parte daquele sucesso justamente porque a coordenação tinha falhas, né? Tanto ofensivamente como defensivamente. Então pode ser um paralelo, mas o material tá lá. É acertar de fato quem vai ser esse coordenador novo, tá? O Zé Nunes perguntou se os Lions têm que dar um all-in na próxima temporada. Eu acho que não, justamente por essa questão do coordenador, né? Talvez se o Ben Johnson ficasse, valesse a pena você dar um all-in. Eu não sei do que eles precisariam dar um all-in também, tá? Porque peça tinha, o problema foi questão de lesão, né? Eu não sei se tinha mais alguém para trazer. O problema no time foi principalmente a defesa. No jogo contra os Commanders, isso ficou bem claro. A defesa não conseguiu fazer muita coisa, né? A gente falava da dificuldade que eles teriam, eles foram muito bem naquele jogo contra os Vikings, mandando blitz. Falei aqui no vídeo da sexta-feira, não podia ficar mandando blitz contra o Jayden Daniels, porque ia ser queimado. Ele conseguiu 160 jardas, acho que lembra que ele errou 2 passes contra blitz no primeiro tempo do jogo. Então não podia ficar naquilo, não tinha peça. Né, para criar algum tipo de pressão em cima do Jayden Daniels, tinha que mandar mais do que 5 jogadores para cima dele. Né? E aí você acaba ficando com alguns buracos na sua defesa e paga caro, porque um quarterback tem mobilidade, é um cara que vai conseguir chegar e fez tudo aquilo. Então eu não acho que seja um ano para você fazer um all-in, justamente porque você não tem uma peça ali, uma certeza do que vai ser esse ataque, tá? O Fábio Ramalho está sugerindo o Liam Cohen, né? O coordenador ofensivo dos Bucks. É um nome também que pode ser badalado. Eu queria ver um segundo ano do Cohen ainda, tá? Eu tenho um pezinho um pouquinho atrás, porque eu acho que é muita badalação repentina. Parece que todo coordenador que tem um ataque que funciona bem, não interessa o quanto tempo, você não sabe se vai repetir, né? Vamos pegar aqui o Waldron na equipe dos Texans. Não foi aquela coisa toda. Né? Primeiro ano foi muito bom, segundo ano ficou devendo, porque não conseguiu se encontrar um pouco mais, tá? O Antônio Pião mandou um superchat aqui, muito obrigado, né? Ele falou que para os Texas largaram o Mr. Swift livre. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais. Está mandando 333, né? O pessoal está empolgado aqui com o número 3. A gente vai entrar nessa linha aqui. Eu acho que a gente vai encerrar aqui o assunto do Ben Johnson. Eu quero saber de vocês, né? Quem está acompanhando a live depois, quem está ouvindo o podcast, a sua opinião, né? Perguntei aqui no chat o que vai acontecer com o Chicago Bears. Nesse momento, melhorar, mas não muito, está com 60% dos votos, virar contender rapidamente, 24%, vai seguir fraco, 12%, vai ser pior ainda, 4%. Essas as respostas que chegaram aqui para a gente na nossa live, tá? Então você que está acompanhando a gente no seu agregador favorito de podcast, deixa lá o seu comentário também, a gente vai dar uma olhada, manda a sua mensagem, manda no saque@toquepassa.com, converse com a gente, né? Você que está acompanhando depois também deixa o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva, compartilha o Toque Passa. Estamos crescendo bastante, graças a vocês, eu agradeço demais mesmo. O esforço está sendo grande, mas está valendo a pena porque a semana é sensacional.